Salve futebotequeiro, como é que vocês estão? Vou bem, eu estou aqui para falar sobre o Mourinho, essa demissão que aconteceu no Manchester United, mas para expandir um pouco o assunto, falar sobre o futuro dele no futebol mundial. Mas antes de entrar nesse mérito, aquela ladainha de sempre que eu falo para vocês. Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal caso não esteja inscrito e ativa o sininho, que isso é super importante pra gente, beleza? É isso, o Mourinho foi finalmente mandado embora no Manchester United. O trabalho vinha sendo muito ruim, apesar de 2 títulos, uma Copa da Liga e a Liga Europa, vencida no Manchester United. O trabalho em si dele, a maneira como o time se comportou nesses 2 anos e meio de Mourinho, sempre foi muito aquém daquilo que a gente esperava e do que o Manchester United, hoje clube que mais arrecada na Premier League, inclusive clube que mais arrecada no mundo, à frente de Real Madrid e Barcelona, e um dos que mais investem, só não investiu mais que o Manchester City na Premier League. Esperava-se muito mais pelo elenco que tem, por tudo que investiu, e o Mourinho não entregou absolutamente nada disso. Foi demitido até de maneira surpreendente pelo momento que ele foi demitido, porque o Manchester sempre teve essa batuta de manter os técnicos por muito tempo, haja vista o próprio Alex Ferguson, que ficou lá mais de 20 anos, né? Mas enfim, o Mourinho acabou caindo e eu pergunto para vocês, o que vocês acham sobre o futuro do Mourinho no futebol mundial? O Mourinho é um cara super vencedor, um cara que sempre ganhou muitos títulos por onde passou, se notabilizou inicialmente ali no Porto, naquele trabalho espetacular, levando o Porto a ser campeão da Champions League e subsequentemente foi campeão mundial. Aí já não mais com ele havia saído, mas foi um time que ele montou que acabou sendo campeão mundial. Depois foi campeão da Champions de novo pela Inter de Milão, né? Depois treinou o Real Madrid muito tempo, ganhou títulos importantes no Real, apesar de não ter ganhado nenhuma Champions, voltou para o Chelsea, clube que ele também fez sucesso durante muito tempo, no início da era Abramovich, treinou o Chelsea por muito tempo, ele voltou e conseguiu ser campeão há 3 anos atrás da Premier League, e desde então a carreira dele degringolou, ele permaneceu no Chelsea após o título e fez um ano horroroso no Chelsea, e aí subsequentemente foi contratado pelo Manchester United e foi essa coisa absurda que a gente viu, um time que produzia muito pouco, um time que investiu muito e não conseguia trazer nenhum retorno em matéria de jogo de futebol para o seu torcedor. No entanto, se a gente pegar os últimos anos da carreira do Mourinho, apesar do título do Chelsea, que veio muito ali através daquele sistema, daquele ferrolho defensivo que ficou muito famoso com o Mourinho na Inter de Milão, quando ele venceu a Champions League assim, principalmente naquele duelo de semifinal contra o Barcelona do Guardiola, o Mourinho, depois desse período, após ir para o Real Madrid, notou-se muito nele uma questão egocêntrica muito forte. Assim, ele sempre foi um cara muito egocêntrico, mas ele começou a se achar maior que os jogadores, e isso acabou prejudicando muito o relacionamento deles de vestiário, fez com que ele perdesse muito o vestiário, e foi por esse motivo com que ele saiu do Real Madrid, e depois, inclusive, motivo esse que ele também saiu do Chelsea, mesmo após ter sido campeão. E no Manchester United estava escancarado, ele não havia nenhum tipo de clima, os jogadores já não o respeitavam mais, não corriam para ele, estava completamente claro o descaso de todo mundo com ele, e isso exacerbado pela postura do Mourinho durante todo esse trabalho. Um cara que ficava se valendo pelas conquistas que ele tinha, sendo extremamente arrogante com a imprensa. E aí são 2 coisas. A primeira que é o seguinte, eu sempre falei, prefiro um cara como o Mourinho, que é um cara autêntico, do que aquele cara que fica muito ali, igual o Guardiola, falando o óbvio do óbvio. Mas passou do ponto, o Mourinho chegou ainda a detonar jogadores do próprio time e da imprensa. No Chelsea ele fez isso inclusive com o Hazard, que era o grande craque do time, e no Manchester United fez isso com o Pogba, grande craque do time, após também ter feito isso no Real com o Cristiano Ronaldo, para quem não se lembra. Inclusive dizem aí que o Cristiano Ronaldo só não foi para o Manchester United porque o Mourinho não quis. Então, não sei se é verdade, mas é o que se fala. Então é um cara que ele tem que ser o maior da instituição. Se um jogador começa a se destacar mais do que ele se vira contra, causa um inferno no vestiário. Isso é totalmente prejudicial para o clube com o qual ele treina. Então, não sei qual que é o futuro do Mourinho no futebol internacional. Eu acho que para ele voltar a treinar em alto nível, ele vai ter que baixar um pouquinho a bola, saber que em matéria de futebol mesmo, se você comparar com os rivais dele na Premier League, Pochettino no Tottenham,
Klopp no Liverpool, Guardiola no City, inclusive o próprio Sarri no Chelsea, são caras que apresentam hoje um material de jogo de futebol, ou seja, transição defensiva e ofensiva, todo mundo ataca, todo mundo defende, transição de defesa para o ataque muito rápida, toque de bola, posse de bola, todos esses times priorizam a posse de bola e o Manchester United não consegue fazer absolutamente nada disso, inclusive a defesa, que sempre foi um forte do Mourinho, nessa temporada foi catastrófica, tem um dos piores números da história do Manchester United, inclusive essa é a pior campanha com esse número de rodadas do Manchester United desde o início dos anos 90, ou seja, é muito feio, foi muito feio esse trabalho do Mourinho nesses últimos 2 anos e meio, principalmente nesse ano agora. Enfim, é um cara que precisa ter humildade para se recolocar no mercado, de repente treinar um time médio, um time um pouco menor e de repente fazer de novo o caminho que ele traçou ali no Porto, que eu acho que só assim, para ele retornar ao prestígio que ele tinha, não vejo nenhum grande clube apostando no Mourinho agora, pelo menos é o que eu imagino, a gente nunca sabe, às vezes pela grife pode ser que um outro clube aposte, mas para dar certo ele vai precisar mudar significativamente as noções que ele tem, tanto de tática de futebol, que sim, estão ultrapassadas, ele precisa se estudar mais, precisa mudar um pouco desse estilo de jogo que não vem dando mais certo, mas sobretudo no trato com jogadores, no vestiário, que foi uma coisa que ele se perdeu completamente ao longo dos últimos anos. E qual a sua opinião? Qual o futuro do Mourinho no futebol mundial? Você gosta dele ou não gosta? Deixa o seu comentário, deixa um like e até o próximo vídeo. Grande abraço!